Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eudes e hoje eu vou dar uma aula interessante para vocês em que o Enem sempre costuma abordar. Hoje nós daremos início ao projeto Física Sem Fronteiras da nossa plataforma Physical Review. Então, espero que eu possa contribuir de maneira significativa no aprendizado de vocês para que vocês possam sair legalzão, super bem no Enem. Então, hoje o assunto trata-se sobre transformações de energia. Então, tudo aquilo que governa o nosso universo é composto de energia. Aí você me pergunta, poxa, mas o que é energia? A gente não pode conceituar de fato a energia porque ele é um conceito primitivo, é um conceito bastante abstrato. Então nós conhecemos os termos de energia especificamente sobre o seu caráter fenomenológico. Então, quando eu pergunto a vocês o que é energia, de início na cabeça de vocês devem surgir, energia elétrica. Ora, se você tem energia elétrica suficiente para você fazer uma lâmpada funcionar, ela ilumina o seu ambiente. Se você ilumina o seu ambiente, então você tem energia luminosa. Então, através da energia luminosa, em alguns outros processos químicos, como por exemplo acender uma vela, que você tem nada mais nada menos do que energia química. Se você tem energia química, você também acaba iluminando com a vela. E se você ilumina, você também tem energia luminosa. E outra característica bastante interessante é que você sente calor. Então você também tem energia de forma térmica. Além de outras energias que a gente vai trabalhar de maneira bem robusta, bem detalhada, para que não sobre dúvida alguma na hora de vocês resolverem as questões do Enem. Então, como assim? Como é que eu posso dizer sobre os contextos de energia? Energia está em tudo. Energia governa o nosso universo de maneira total, por assim dizer. Ok? Então, o que a gente pode dizer? A energia nada mais é como uma denominação devida à sua natureza fenomenológica. Então a gente consegue definir a energia devido ao caráter físico que acontece naquele momento. Energia elétrica, energia luminosa, energia mecânica, energia térmica, energia sonora, energia das ondas dos nossos mares, que a gente conhece como energia das marés. Então a gente pode denominá-los de N formas, e isso única e exclusivamente devido ao seu caráter físico, ao seu caráter fenomenológico. Tá? Então, o que vocês pretendem saber, que vocês devem saber, é que a energia, de maneira concreta, ela simplesmente não tem uma forma muito predisposta. Então, todos os tipos de energia que a gente costuma trabalhar, ela sempre pode ser convertida em uma outra forma de energia. Tá, um exemplo bem interessante, vocês que costumam comprar, vocês que são consumidores, é que se vocês possuem R$100 no bolso, vocês podem comprar de produtos. Compra o relógio, compra o caderno, compra a caneta. Só que você nunca vai deixar de ter os seus R$100. Por quê? Seus R$100 agora estão em forma de produto, como relógio, caneta, caderno e assim sucessivamente. Então, a energia, de maneira geral, ela está distribuída de N maneiras. Ok? Então, a gente pode partir do princípio da conservação de energia. O que eu quero dizer? Que o somatório de todas as energias que nós temos, que nós podemos observar, ela compõe uma energia total, ou seja, a energia que governa o nosso universo. Tudo bem? Então, o princípio da conservação de energia diz que a gente não pode criar energia, como também não podemos destruí-la. O que a gente pode fazer, que a gente deixou bem claro no nosso início, foi que a gente pode transformá-la, deixá-la com uma característica diferente da que era ela de início. Então, nós iremos trabalhar com questões de maneiras a fixar esse tipo de conhecimento, para que vocês possam entender esse tipo de transformação de energia. Belezinha? Então vamos lá. Como eu mesmo disse, a quantidade de energia não se altera. Agora, em que tipo de unidade a gente consegue medir essa energia? Tá? A gente pode resumir a energia como a capacidade em que um meio, ou um corpo, ou um ambiente, ele consegue realizar trabalho. Quando eu digo um corpo, como um bloco, sobre a ação de uma determinada força, ele consegue realizar um deslocamento. Um outro exemplo bastante interessante é quando você tem um êmbolo contendo gás e você o aquece e esse gás ele consegue deslocar o nosso êmbolo a uma determinada altura. Beleza? Então outra coisinha, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que vocês queiram, só comentar aí embaixo do vídeo que a nossa equipe vai responder da maneira mais rápida possível, para que não reste dúvida nenhuma sobre o tema de hoje. Tá ok? Então, se nós temos a energia à nossa disposição sobre N formas, então nada mais é interessante do que saber como gerá-las e fazer com que a gente torne aquilo proveitoso. Então o que é que acontece?
nós temos aqui N formas de utilizar a energia ao nosso favor. Então, com o passar dos anos, a nossa sociedade ela foi se desenvolvendo e aí ela foi criando tecnologias para que a gente pudesse usar essa energia ao nosso favor. Então, as que a gente mais conhece, energia proveniente de petróleo, carvão, gás natural, as outras que eu acabei de citar, solar, a geotérmica, a energia proveniente das ondas, hídrica, enfim, tem uma infinidade de energias, uma infinidade de conversões de energia que a gente pode usar ao nosso favor, tá ok? Então, o que é que acontece? Nós temos como entender esses princípios de geração partindo da sua fonte primária. Então, são fontes que geram energia. Então, a gente tem dois tipos, não esqueçam, temos dois tipos de geradores de energia. São fontes não renováveis, que nada mais são do que se esgotam com o passar do tempo, que a partir do momento que você o extrai, você o utiliza e você não tem mais essa capacidade de poder reutilizá-lo, porque eles passam por processos de milhões de anos, como o petróleo, como elementos radioativos, que você precisa de muito tempo, de características físicas do ambiente para que aquele tipo de material específico ele apareça, tá ok? Então temos combustíveis fósseis como petróleo, carvão, mineral, xisto, minerais energéticos radioativos como urânio e plutônio, que são usados em usinas nucleares que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá ok? Outros tipos de fontes são as fontes renováveis, que são aquelas que estão aí todos os dias e elas aparecem simplesmente de maneira total, ali, presente sempre. Então são aquelas que têm a possibilidade de se renovar e recompostas em curto espaço de tempo. Aquela que a gente mais conhece, poxa, energia eólica é uma fonte de energia renovável? Sim, porque sempre tem vento. Em algum lugar do planeta existe um fluxo de ar muito mais intenso. Aí você me pergunta, beleza, então de onde vem a energia eólica? Simples. Existe o que a gente chama de síntese primária, que nada mais é do que a energia que vem do Sol. É proveniente do Sol, ok? Então, o Sol, por radiação eletromagnética, ele aquece o nosso ar e ele acaba criando correntes de convecção. Nessas correntes de convecção, haverá pontos de baixa pressão. E onde há baixa pressão, a tendência é que o ar ele ocupe aquele espaço e aí você tem o fluxo de ar. Tudo bem? Então, existem N exemplos de fontes renováveis, como biomassa, energia solar, eólica e energia das marés. Ok? Então, a eletricidade, por assim dizer, que a gente conhece, pelo menos no nosso país, ela acontece de 4 formas. Tá ok? Então, a gente pode obter eletricidade através de energia mecânica, né? Através das nossas hidrelétricas. Nós podemos ter energia proveniente do Sol, energia térmica. Nós podemos ter energia nuclear e como podemos ter energia eólica, ok? Então a gente vai dar uma pequena abordagem sobre cada um desses fatores energéticos e a gente vai poder entender os processos de transformações de energia que acontecem no nosso sistema de geradores de energia, ok? Então, da maneira mais simples e básica que a gente conhece, aquela que a gente sempre viu no ensino médio e que de alguma forma ela sempre ficou muito bem consolidada, é a energia proveniente das hidrelétricas. Então, o que acontece? Nas hidrelétricas, você necessariamente precisa de acúmulo de energia. Então, como é que você faz isso? De maneira bem resumida e primitiva, da mesma forma que existe energia eólica. Então, o que é que acontece? A energia que é proveniente do Sol, ele aquece as nossas águas, a água evapora, chega até as nuvens, e aí, a partir de regiões de alto relevo, né, alguns planaltos, ela acaba precipitando e aí ela possui energia potencial gravitacional. O que é que vocês precisam saber sobre energias potenciais? É que a energia potencial ela necessariamente está relacionada à posição do nosso objeto. Nesse caso, a posição da água em relação à nossa superfície, ok? Porque nós trabalhamos com forças conservativas e não conservativas, que nesse caso existe uma força de atração gravitacional que a Terra implica sobre nós. Ok? Então, vamos lá. Na energia potencial, haverá um acúmulo de água nessa região aqui. Aí você me pergunta, de fato é na superfície? Não. Existe uma porção de massa nessa direção aqui e que toda essa massa aqui ela é acumulada nesse ponto. E a gente pode tomar como nível 0 aqui. Então você vai ter uma energia potencial associada a ela. Ok? E a gente costuma designá-la como U.
o de energia potencial e o Gzinho de potencial gravitacional. Ok, essa energia aqui, ela é transferida porque haverá fluxo de água dentro dessa tubulaçãozinha aqui, bonitinha, e ela acaba passando por uma turbina. Ok? Tranquilo. Espero que até então esteja bem claro. A partir do momento que ela passa por essa turbina aqui, ela começa a girar. E esse fato de ela rotacionar é o que a gente chama de energia cinética. Então veja, já aconteceu um processo de transformação. Eu transformei energia potencial, que é estar diretamente relacionada à posição da nossa massa de água, em energia cinética, que é a energia associada ao fluxo, nesse caso, ao quanto um determinado objeto ele se move. Ok, essa energia cinética aqui, assim que a turbina começa a girar, ela passa, esse mesmo eixo aqui, por um conjunto de bobinas, e a gente vai entrar nas nossas aulas futuras. Por que que acontece? É o que a gente chama de corrente de indução, ok? Então essa corrente de indução passa pelas bobinas e a gente acaba convertendo nessa região aqui em energia elétrica. Ok? Consequentemente, se a gente conseguiu transformar energia potencial gravitacional em energia cinética e em energia elétrica posteriormente, você pode notar o seguinte, que a soma de todas essas energias aqui, ela será constante. Elas simplesmente estão postas de maneiras diferentes, mas elas não perderão a sua essência de energia. Então, partindo da energia elétrica, ela vai para uma estação de tratamento, uma estação para que seja transformada em altas tensões, para que haja pequenas correntes e há uma passagem de energia sem muita perda, que a gente vai tratar também, que são energias não conservativas. Ok? Depois de energia hidrelétrica, que a gente mais usa, que a gente tem mais conhecimento, e é uma das principais fontes de energia do nosso país, hoje em dia nós estamos tendo uma ascensão no uso de placas fotovoltaicas, que a gente utiliza também de uma fonte renovável, que é o nosso Sol, uma fonte inesgotável de energia, e aí está se tornando muito mais evidente a utilização desse tipo de energia por questões econômicas, por questões ambientais e entre outros fatores que acabam facilitando a nossa vida. Tá? Então a placa fotovoltaica ela funciona de maneira relativamente simples. Ela recebe energia do nosso Sol e ela converte essa energia luminosa em energia elétrica. Essa energia elétrica ela é convertida inicialmente em uma corrente do tipo contínua. Certo? É uma fonte contínua. Consequentemente, da fonte contínua, ela passa por um inversor e converte a nossa energia contínua em energia alternada, em corrente alternada, que é o que os nossos aparelhos eletrônicos foram fabricados para funcionar sobre esse tipo de corrente. Agora, o que a gente faz com excesso de energia? Com excesso de energia, ela retorna para a rede de alimentação. Tá ok? As placas fotovoltaicas elas são compostas por sílica, que é o elemento mais abundante que a gente tem no nosso planeta, areia, quase por assim dizer, né? O elemento faz parte da formação da estrutura base da areia. Porém, nós temos dois tipos também de placas. Além das fotovoltaicas, nós também temos placas que elas aquecem água e acabam utilizando para sistemas de geração de energia à base de vapor. Tá ok? Na próxima, além da energia solar, nós trabalhamos também, que agora está ficando muito evidente o uso da energia eólica, principalmente na nossa região aqui, que ela tem um fluxo de ar bastante apreciável. Nós temos parques eólicos aí imensos, com um grande potencial, uma grande produção de energia elétrica, e que ela está pronta para ser distribuída aí e acabar com a escassez de energia, com o problema de déficit de energia nas nossas hidrelétricas. Então, como é que funciona um gerador, um aerogerador? Então, se há uma passagem, um fluxo de ar, então esse fluxo de ar ele vai passar por nossas hélices e as nossas hélices irão rotacionar. Então, o que é que acontece? Há um fluxo de ar e esse fluxo é o que a gente chama de fluxo de translação. Ok? O que é o que eu digo transladar? É simplesmente eu sair da minha posição e eu mudar para uma outra posição.
ok? Eu estou transladando de um ponto para outro. Agora, ela converte esse tipo de movimento aqui em movimento de rotação. Então ela não sai do seu ponto inicial, ela simplesmente se move no seu próprio eixo, ok? Então, do mesmo princípio da turbina hidrelétrica, nesse aerogerador aqui você vai ter bobinas associadas ao nosso eixo, que irá gerar corrente de indução e você está transformando energia mecânica proveniente de massas de ar em energia elétrica. Tudo bem? Então, pessoal, não esqueçam, qualquer dúvida, pode comentar aí que a nossa equipe irá responder. Se tiver qualquer outro tipo de dúvida, pode escrever também, que a gente está aqui à disposição para que a gente possa sanar essas dúvidas para vocês. Tá ok? Então, além da energia eólica, nosso país também trabalha com produção de energia nuclear. Tá? A energia nuclear, que alguns devem conhecer, está instalada uma usina nuclear lá em Angra, né? Chama-se usina nuclear de Angra. Então vamos lá. Na usina nuclear, ele passa por processo de transformações de elementos radioativos. O que acontece com a transformação de elementos radioativos? Nada mais é do que você excitar determinada estrutura atômica e ele acabar emitindo uma carga, um determinado material. Ok? Por exemplo, se você tem um material composto de urânio, ele acaba emitindo um elemento alfa, né, que possui cargas positivas, tá ok? E esse tipo de elemento aqui ele acaba perdendo unidade de massa. E esse tipo de transformação, ele libera muita energia térmica. O que acontece? Essa transformação em energia térmica, ela acaba aquecendo tanques de água, que a água começa a evaporar, gera vapor, e esse vapor ele passa a movimentar turbinas. Então, ele transforma energia nuclear, inicialmente, em energia térmica. Depois de energia térmica, ele transforma em energia cinética. E de energia cinética, ele acaba transformando em energia elétrica. Isso é conveniente para também adotar. Tá ok? Então, para que fique bem claro o que foi abordado hoje sobre os conceitos de transformação de energia, a gente vai fazer algumas questões que são características do Enem em termos de contextualização e a gente possa tentar sanar mais ainda e deixar bem mais claro o que foi abordado na aula de hoje, ok? Então, na primeira questão diz: foi inaugurada na região de Andaluzia, sul da Espanha, uma usina termosolar inovadora, que é o projeto Gema Solar, baseada no sistema de torre central e no armazenamento de energia térmica usando sais. A usina Gema Solar baseia-se em um campo solar formado por 2.650 refletores, que a gente chama de heliostatos, que ocupam uma área de 185 hectares, que possui dimensões de 860 por 860 metros, ao redor de uma torre de 140 metros de altura. Os raios solares refletidos pelos heliostatos são concentrados em um receptor, localizado na parte mais alta da torre, que aquece e funde uma mistura de sais. Graças a este criativo sistema de armazenagem de energia, a usina andaluza produz eletricidade até em dias nublados ou até mesmo à noite, por um período de até 15 horas. Pelo que se observa no texto e na figura, podemos identificar as principais etapas de transformações energéticas envolvidas no funcionamento dessa usina, sendo a ordem que elas ocorrem como. Vejam só, na parte inicial do nosso texto, ele fala da seguinte forma, que os raios solares, ok? Eles são refletidos pelos heliostatos, tá ok? Nessa reflexão aqui, ele passa a localizar na parte mais alta que funde, aquece e funde uma mistura de sais. Veja só, então você já tem aqui de início raios solares, então de maneira bem clara você consegue entender que é energia proveniente do Sol. Então ele aquece e funde, então ele transforma esse tipo de energia solar agora em energia térmica. E graças a esse criativo sistema de armazenagem de energia, a usina andaluza produz eletricidade até mesmo em dias nublados e à noite. Pelo que se observa no texto, figura, podemos identificar as principais etapas. Então veja só, você já tem aqui energia solar, então você já tem como opção a alternativa B, C ou D. Ok? E em seguida você tem energia térmica. Então, sem precisar olhar para a parte final do texto, você já pode ver que a alternativa correta
é a alternativa C. Então ela transforma energia solar em energia térmica, consequentemente com essa passagem do fluxo de sal aquecido, fundido em forma líquida, ele acaba passando por uma turbina, ok? E essa turbina ele converte a energia cinética em energia elétrica. Na nossa próxima questão, nós temos como tema um antigo lixão vai produzir energia barata e limpa. Então, antes era lixão, depois virou aterro sanitário. Com 21 milhões de toneladas de lixo acumulados em mais de 20 anos, o terreno gera grande quantidade de biogás, que será utilizado para produzir eletricidade. O consórcio Horizonte já instalou no local a estação de aproveitamento de biogás e uma usina termoelétrica. Vejam só, palavrinha-chave, olha. Usina termoelétrica. Com capacidade de produzir 4,2 megawatt-hora. Pessoal, fique claro que isso, o megawatt-hora é unidades de energia. Energia suficiente para abastecer uma cidade como Diamantina, em Minas Gerais, ou seja, com cerca de aproximadamente 30 mil residências. O homem tem buscado alternativas para o aproveitamento energético dos mais diversos produtos e até mesmo lixo. Então, analisando o esquema, desde o momento inicial até a chegada às casas, as transformações pelas quais a energia passou nesse processo de sua geração por meio do lixo, em sequência, foi. Veja, não temos aqui a imagem, mas depois vamos postar a imagem para que vocês acompanhem sobre a questão 2, a gente vai postar, e ela vai estar lá descrita como formar a questão, tá ok? Então vai ter energia proveniente do biogás, tá? Então, como alternativa correta da nossa questão, ela vai transformar essa energia do biogás em energia térmica, depois em energia cinética e, consequentemente, em energia elétrica. Ou seja, pegou o lixo e esquentou, né? Simplesmente botou para realizar a combustão e ele transformou toda a energia térmica aqui em energia cinética, que depois foi convertido em energia elétrica. Na nossa próxima questão um pouco menor, mas nós temos aí, os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles há movidos a corda, em que uma mola no seu interior é comprimida quando a criança puxa o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em movimento, enquanto a mola volta à sua forma inicial. O processo de conversão de energia que ocorre no carrinho descrito também é verificado Nas nossas próximas aulas, nós iremos tratar sobre todos os tipos de forças associadas a comportamento físico. Então, que a gente vai deixar algumas pontas soltas, porém, isso será esclarecido porque a gente vai ministrar próximas aulas de maneira bem mais ampla, bem mais específica, e vocês terão todo o acesso às informações possíveis referente a essas questões. Tá? Então, a alternativa A nos dá um material, um dínamo. Para quem não sabe o que é um dínamo, ele nada mais é do que um dispositivo que ele converte energia cinética em energia elétrica. Então, esse carinha aqui, ele não faz parte desse tipo de transformação de energia, ok? Por quê? O texto nos fornece que o carrinho, ao ser puxado, ele tem uma mola associada a ele. Então, dentre eles são movidos a corda em que a mola no seu interior, mola no interior é comprimida. Então, vamos lá. Energia associada a um dispositivo que nem um freio de automóvel. Não é um dispositivo de freio automobilístico. Por quê? Ele não tem relação direta com relação à mola. Então, o dispositivo do freio de um automóvel, de maneira bem simplificada, nada mais é o quê? Você imprime uma força no pedal e existe um fluido dentro da nossa tubulação, um fluido incompressível, e ele acaba convertendo essa energia, essa força aqui, em forma de torque, às pastilhas de freio de acordo com o princípio de Pascal, que também a gente vai abordar nas próximas aulas. Então, motor a combustão, também não. Por que não é um motor a combustão? Simples. O motor a combustão, por assim dizer, ele transforma nada mais nada menos do que energia química proveniente do petróleo em energia mecânica, energia em relação à sua posição e energia cinética. Tá? A alternativa D nos fornece a usina hidrelétrica. Também não.
De maneira simples. Por quê? Aqui é uma conversão de energia potencial gravitacional, como a gente já havia falado, em energia cinética devido ao fluxo de água por uma tubulação. E essa energia cinética é convertida em energia elétrica através de uma turbina composta por diversas turbinas através da formação de correntes de indução. Tá ok? Então, a alternativa correta é uma atiradeira, seria um estilingue. Então, a similaridade com a mole e o estilingue, ela é evidente, porque ela consegue se deformar de maneira similar a uma mola. Você pode comprimi-la, como você pode tensioná-la e esticá-la. Então, a alternativa correta é a alternativa E. Ok? Nossa próxima questão nos diz: suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características. A região é plana, vejam só, a região é plana. Ela é uma região chuvosa e possui ventos constantes. Dispondo de poucos recursos hídricos, vejam, poucos recursos hídricos, e sem reservatórios de combustíveis fósseis. Sem reservatórios de combustíveis fósseis. Então, de acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é baseada na energia, alternativa A, dos biocombustíveis, pois tem menor impacto ambiental e maior disponibilidade. Cuidado, pessoal, não é essa alternativa, porque para você ter uma matriz energética de biocombustíveis, você precisa de uma área extremamente grande e que produza dejetos orgânicos de escala muito alta. Então, ela não é a nossa alternativa, tá ok? A alternativa B é energia solar, pelo seu baixo custo e pelas características do país ser favorável à sua implantação. Não é. Olha as palavras-chave que a gente pegou no início da questão. Ela é uma região, é um país chuvoso. Se ele é um país chuvoso, ele tem grande formação de nuvens. Então você não tem passagem de energia luminosa em relação a ondas eletromagnéticas. Então a alternativa B não é. Está errada. Ok? C. Nuclear, por ter menor risco ambiental e ser adequada a locais com menor extensão territorial. Nuclear, pessoal, ela não tem um menor risco ambiental, tá ok? Ela possui um alto risco ambiental porque você vai trabalhar com grandes quantidades de elementos radioativos. Então, qualquer tipo de acidente que venha a ocorrer, ela vai causar um dano incomensurável, assim como aconteceu em Chernobyl, ok? Até porque, após o processo de transformação de energia, é necessário uma região específica para que sejam colocados os dejetos das fontes nucleares. Então, não é a alternativa C. Na alternativa D, ele nos fala que seria uma fonte de energia, uma matriz energética à base de energia potencial gravitacional através de hidrelétricas. Então, não é energia hidráulica. Por quê? Ele nos fala que o país ele possui uma região plana. Então, para você ter uma hidrelétrica, você precisa de regiões que possam acumular água, regiões montanhosas, em que ela possa se acumular energia sobre elas. Então, como ela é uma região plana, você não tem como criar barreiras de acumulação de água. Então, a alternativa correta é a alternativa E, é energia eólica. Por quê? Pelas características do país e por não gerar gases de efeito estufa nem resíduos de operação. Ora, em todas as características que foram descritas na nossa questão, ele nos fala que tem ventos constantes. Então, de maneira bem direta, de maneira bem clara, já poderia ficar bem evidente que a alternativa correta seria a alternativa E. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro aulão. Espero que eu possa ter contribuído de maneira significativa para que vocês possam e consigam desenvolver o assunto de física ao decorrer de toda essa jornada pré-ENEM e que nas próximas aulas nós possamos deixar assuntos bem mais específicos, abordar questões com níveis de dificuldade, assim como o ENEM aborda de baixo, de médio até elevado nível. E outra coisa, pessoal, sigam a nossa página no YouTube, nosso canal, dá um likezão lá nos nossos vídeos que ao decorrer da semana, ao decorrer do mês, nós vamos postando vídeos de resoluções de questões, assim como também sigam o nosso Instagram, o @PhysicaReview. Pessoal,
Um abraço forte, bons estudos.